E quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, começou a falar, a gente interrompeu aquele quadro que a gente está te fazendo do que vai ter de mais importante no segundo semestre aqui em Brasília. E a gente estava falando do Judiciário. A gente vai mostrar aqui no nosso telão. A gente já tinha mencionado o quanto está no foco toda a expectativa em torno do nome, do segundo nome que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai indicar para o STF, no lugar da atual presidente da Corte, ministra Rosa Weber, se aposenta ao chegar aos 75 anos em outubro. Na presidência da Corte, do Tribunal, ela vai ser substituída pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Antes, a gente já falou disso, nesse 360, toda a questão sobre a Procuradoria-Geral da República. Quem Lula vai indicar? Vai manter Augusto Aras? Vai escolher algum outro nome dentro dos subprocuradores da República? E dentre as pautas que a gente tem no Judiciário, no STF, uma das que já começou e deve prosseguir ao longo deste segundo semestre é o marco temporal da demarcação de terras indígenas, um tema bastante sensível, tanto para o governo quanto para o próprio Judiciário e que também envolve o Congresso Nacional. Para a gente falar desse contexto que envolve o Poder Judiciário e as coisas que circulam no STF, Juliana Lopes vem para a tela aqui para conversar comigo. Ju, toda uma expectativa em torno deste julgamento do marco temporal, né? Você acompanhou daqui de Brasília, toda vez que o assunto é pautado no STF, tem mobilização dos movimentos dos povos indígenas aqui em Brasília. Dá para a gente prever que, de fato, este julgamento vai ser concluído ainda sob a presidência de Rosa Weber ou talvez, pelo fato de ser um tema tão polêmico, pode ser que fique para além de outubro e aí o indicado de Lula para a vaga de Rosa Weber também já chega num contexto, já chega com algumas pautas esperando aí com bastante polêmica. Ju. Na última vez que essa discussão foi interrompida, porque foram várias vezes, né, Yuri, ao longo dos últimos anos, os magistrados mostraram ali um caminho do meio, né, uma possibilidade de consenso para que esse assunto realmente seja, enfim, finalizado, né? Um caminho do meio que significa não tirar ali o poder econômico de quem já usa as terras, né, pensando no agronegócio, mas também que não vitimize ainda mais algumas populações de povos indígenas. Agora, é difícil a gente entender ali se realmente vai dar tempo dessa discussão acontecer para que ela ainda saia do papel aí nos próximos dias, seriam pelo menos os próximos 90 dias para que ela realmente tivesse uma conclusão. Junto a essa discussão, a gente lembra, isso também envolve o Congresso Nacional, que discute por lá essa questão do marco temporal também. E a gente lembra que a discussão acabou sendo aprovada ali na Câmara dos Deputados, está ali nas mãos de Rodrigo Pacheco, que já disse que não quer uma discussão rápida sobre esse assunto, que não vai tramitar em regime de urgência, ou seja, pediu parcimônia, calma, para que essa ideia seja amadurecida e para que os parlamentares, enfim, não ajam ali de forma muito precipitada, o que mostra a lentidão dessa discussão também no Congresso Nacional. Esse caminho mais lento, né, a passos mais lentos, mostram que ainda não há um consenso, senão essa pauta já teria sido resolvida, e eu acredito que isso também seja sinalizado ali pelo Supremo Tribunal Federal na retomada dos trabalhos. Há outras pautas que podem ser colocadas ali na frente, algumas polêmicas, né, como a questão do uso de drogas, mas essa realmente do marco fiscal, do marco temporal, desculpa, são vários marcos, essa ainda deve caminhar a passos lentos por lá. Não, é exatamente isso. São vários marcos que a gente trata em várias instâncias, várias instâncias de poder diferentes. E aí, falando em instâncias de poder, vou pedir licença para a Ju Lopes para a gente trocar do Judiciário, passando a falar do Executivo, da agenda do governo propriamente dita, do que diz respeito a decisões políticas, mas também algumas decisões administrativas, algumas delas, pelo menos, o próprio ministro Fernando Haddad falou agora há pouco nessa coletiva. Mas a gente vai mudar o nosso telão aqui e a gente, claro,
o mês inteiro ficou falando, na verdade alguns meses, mas a grande questão de agosto de saída. Reforma ministerial, essas trocas nos ministérios, os nomes parecem já definidos antes das pastas. Qual ministério Silvio Costa Filho do Republicanos vai assumir? André Fufuca do PP, qual pasta vai passar a comandar? E vale lembrar outros 2 pontos, 2 questões bastante cruciais que estão já no radar, já anunciados pelo próprio presidente Lula. A cirurgia que ele vai ter que fazer em outubro para a questão do quadril, das dores que ele tem enfrentado. Esta semana ele despachou no Palácio da Alvorada, dados os incômodos das dores que tem sentido. O novo PAC já foi mais do que anunciado que vai ser lançado agora no mês de agosto, com presença forte do Congresso Nacional, um grande pacote de iniciativas de infraestrutura, e isso pode ter talvez uma contradição ou talvez um complemento com o foco que o Ministério da Fazenda, quer dar na chamada economia verde, na chamada transição ecológica. O que eu ouvi de pessoas do Ministério da Fazenda é que o próprio ministro Fernando Haddad tem dito, olha, tem uma agenda aqui a ser cumprida, toda essa agenda que ele falou. Marco de garantias é um aspecto importante, Sérgio Vale nos explicou o quanto isso pode ajudar nas questões do crédito, toda essa questão que também quer se dedicar ao mercado de seguros, uma série de reformas microeconômicas da Secretaria de Reformas Econômicas, do secretário Marcos Barbosa Pinto, toda essa questão ainda relacionada ao orçamento e às grandes contas fiscais, o projeto do CARF no Senado para aumentar a arrecadação, tem toda uma série de obrigações. E aí, quando que Fernando Haddad acredita que vai discutir o assunto que ele quer discutir para valer e até com um certo prazer? É quando ele falar da transição ecológica. E isso envolve um pacote de mais de 100 medidas que estão sendo discutidas no âmbito do Ministério da Fazenda. Mas tem toda esse cardápio de ações que eu vou pedir chamar a Clarissa Oliveira para me ajudar nessa análise, Clarissa, do que, fazendo uma conexão dessa tabela que a gente mostrou aqui, dessa arte que a gente fez, dessa lista, toda essa questão da reforma ministerial, acho que você, minha amiga, a gente já falou bastante disso, agora é esperar semana que vem, Arthur Lira, Lula conversarem, os partidos também voltarem a trabalhar com suas bancadas aqui no Congresso Nacional, mas queria te ouvir sobre essa expectativa do novo PAC e do quanto o ministro Fernando Haddad tem se entusiasmado, não sei se também é uma apuração que já passou no seu radar, por esse projeto de transição ecológica. Bom, Yuri, olha, a primeira coisa é que o novo PAC, claro, é parte daquele plano do governo para criar grandes marcas para esse novo mandato do presidente Lula. Tem um ponto aí que para mim é uma grande incógnita, até já falei sobre isso aqui, o porquê da insistência do governo na marca do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Porque, vamos lembrar, a tal da mãe do PAC era ninguém menos do que a ex-presidente Dilma Rousseff, que é uma figura que, desde a época da campanha, o PT tinha dificuldade ali de saber como lidar com a imagem de Dilma Rousseff para evitar todo o desgaste que veio do processo de impeachment. Ainda assim, tem esse movimento ali para criar o novo PAC, o tal do novo PAC, só que aí também tem um outro problema, não tem dinheiro. Né? Então, para começo de conversa, desde a época em que a gente ainda estava no governo de transição, as reuniões setoriais que aconteciam, inclusive eu dei uma circulada em algumas delas para encontrar algumas fontes e tal, e eles já falavam, olha, a gente está tentando dar uma remanejada aqui nas propostas para as equipes de transição, justamente porque a gente quer que o governo possa propor um orçamento mais robusto para o novo PAC, a gente quer ressuscitar o PAC, é importante, o presidente Lula tem feito essa demanda como uma grande marca da gestão. Dito isso, a gente sabe, isso circulou bastante esta semana, que uma dessas frentes de ação para tentar conseguir dinheiro para o PAC é a ideia de tentar usar emendas parlamentares, convencer os parlamentares a dedicarem as suas emendas a obras do PAC. Claro, poderia ser retribuído com um grande carimbo com o nome do parlamentar em grandes obras, em vez de ele indicar recursos para obras pequenas nas suas bases eleitorais. A ideia talvez fosse essa, mas não é um processo simples, não é uma coisa fácil de executar. E dito isso tudo, Yuri,
por que que isso tudo tem um pouco a ver com toda essa questão de economia verde que você estava mencionando? E por que que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entra nessa salada toda? Justamente pelo que eu pontuei mais cedo. A questão da economia verde é, sim, um foco que o governo quer exaltar agora no segundo semestre para poder fazer um contraponto à defesa de grandes obras estruturantes. O governo precisa mostrar uma agenda ambiental forte, tanto do ponto externo como interno, como eu falei, e isso passa por uma espécie de compensação. Olha, a gente vai sim defender grandes obras, a gente vai propor que seja feita uma certa aceleração de licenciamento ambiental, por exemplo, sempre é um assunto polêmico, e é bom que a gente tenha uma agenda ambiental muito bem consolidada para que isso seja possível. Só para a gente lembrar uma coisinha, já que a gente falou de Dilma Rousseff, licenciamento ambiental foi a causa da demissão de Marina Silva lá atrás, quando ela integrava o governo Lula e Dilma Rousseff era ministra da Casa Civil. As duas travaram uma briga muito feia nos bastidores, inclusive ficaram rompidas por algum tempo, e isso tudo carrega aí algumas cicatrizes para o atual governo do presidente Lula. Sem dúvida. E aí, conectando as coisas, você falando do licenciamento, Clarissa, vale lembrar que atualmente o IBAMA, que é o responsável por esse licenciamento, está bastante sucateado. E há uma preocupação se não vai virar um gargalo para a liberação dos projetos do PAC. E muitos deles devem recorrer às PPPs, né, as parcerias público-privadas, justamente para viabilizar o investimento. Por outro lado, todos esses projetos que podem envolver energias renováveis, hidrogênio, etc., isso pode ser uma nova frente de atração de investimentos estrangeiros que, se o governo conseguir viabilizar, pode resolver muito desses problemas. Mas, ouvindo, né, a gente conversando aqui, dá uma sensação de contradição entre novo PAC e transição ecológica. A ver se isso são sinais dos tempos de um governo que já foi governo e está, aos poucos, tentando se adaptar aos tempos atuais, mais do que modernos. Clarissa Oliveira, obrigado mais uma vez pelas suas análises aqui com a gente no 360.